E aí galera, esse é mais um mini vídeo sobre como trabalhar com a plataforma GeoGebra, ajudando em matérias como cálculo e geometria. Então bora lá? Nessa aula vamos ver uma introdução ao plano no R2, vendo pontos no plano, segmento orientado, segmento nulo, medida de um segmento orientado e segmentos equipolentes. Pontos no plano. No plano cartesiano ortogonal, um ponto é constituído por um par ordenado xy. Isso significa que esse ponto é formado pela união de duas coordenadas, sendo um pertencente ao eixo das abscissas e o outro ao eixo das ordenadas. Vamos no GeoGebra para a gente dar uma olhada melhor. Aqui na área de trabalho do GeoGebra, temos o plano cartesiano em R2. E aqui a gente tem a área para a gente escrever as funções. Para a gente descobrir um ponto, é muito fácil. Ou você vem aqui nesta opção e clica em ponto. Vem aqui, ele já te dá uma ajuda, ó. Ponto. Seleciona a posição ou reta, função ou curva. Então a gente está com a opção ponto. Na área de trabalho, no plano cartesiano, você pode vir e clicar em qualquer lugar que ele vai marcar um ponto e esse ponto vai aparecer aqui nessa coluna, nessa área de função de entrada, te mostra as coordenadas do ponto. Então esse ponto A é coordenada -4 e 4. Vamos selecionar mais outro. Ponto B, 4 e 3. Ponto C, 3 e -3. Certo? Ou então, se você não quer fazer, você quer escrever um ponto, você pode vir aqui e escrever um ponto. Abre parêntese, escreve um ponto qualquer. Vou escrever o ponto 2, -1 e aperta Enter. Ele vem e aparece aqui, ó. O ponto D nosso, que eu escrevi, é esse aqui. Vou escrever mais um ponto. 5 e 4. Escrevi aqui, apertei Enter, ele aparece aqui. Certo? Então, esse é o tópico ponto no GeoGebra. Segmento orientado. O segmento orientado é determinado por um par ordenado de pontos. O primeiro chamado origem e o segundo extremidade. O segmento orientado de origem A e extremidade B é determinado por AB. Então vamos no GeoGebra para ver isso também. Voltando ao GeoGebra, na nossa área de trabalho, aqui a gente vai colocar um ponto. Vou escrever o ponto 1, 1. Vou pedir para ele localizar para mim, localizou. Vou pedir outro ponto, que vai ser o ponto 4, 3. Esse é o outro ponto, certo? Eu quero o segmento dos dois, segmento orientado dos dois. Eu volto aqui nessa opção, clico, na verdade é essa, do lado aqui, clico, vou em segmento. Aqui embaixo ele me fala segmento, selecione 2 pontos ou posições. Eu quero entre 2 pontos, então eu clico no ponto A, que vai ser a minha origem, até o ponto B, que vai ser a minha extremidade. E aqui ele me mostra o segmento AB entre A, que é a origem, e B, que é a extremidade. Certo? Vamos para mais um tópico. Voltando aqui, a gente tem segmento nulo. A origem coincide com a extremidade. Então, o ponto A é a origem e o mesmo ponto A é a extremidade, então vai nos dar um vetor nulo. Vamos no GeoGebra para ver isso também. Voltando aqui para o GeoGebra, a gente vai clicar nessa setinha aqui para que a gente possa mover a seta sem mais
com mais tranquilidade. Aqui a gente vai escrever o ponto 1 e 1, apertar o Enter. Vamos pegar o ponto 1 e 1 de novo, certo? Então, o ponto A e o ponto B está coincidindo, que é o mesmo ponto. Para vocês verem isso, essas duas bolinhas aqui do lado, colorida de azul, se você aperta em um, ele some com o ponto B. Se você apertar com essa aqui, ele some com o ponto A. Se você quer ver só o ponto B, clica aqui, você vai ver só o ponto B. Se você quiser ver só o ponto A, clica aqui, você vai ver só o ponto A. Então eu quero ver os dois ao mesmo tempo, então tá um sobreposto do outro, certo? Se você escreve aqui segmento, aperta Enter e escreve ponto A, ponto B, ele vai te dar o vetor, um segmento nulo, que é 0. E é realmente isso, né? Que um segmento a gente faz a extremidade menos a origem. Então, vai dar um segmento nulo. Agora, voltando aqui para a nossa aula, a gente vai ver medidas de um segmento orientado. A gente fixa uma unidade de comprimento e a cada segmento pode se associar um número real, não negativo, que é a medida do segmento em relação àquela unidade. Então, o segmento orientado ele não pode ser negativo, ele é sempre positivo, certo? Vamos no GeoGebra de novo, certo? Voltando aqui para o GeoGebra, vamos colocar 4 pontos, achar 2 segmentos e ver qual que é a medida dos dois. Então, o primeiro ponto que eu quero é o ponto 1 e 1. O segundo ponto que eu quero vai ser 2 e 2. O terceiro ponto que eu quero vai ser o 2 e 1. E o quarto ponto que eu quero vai ser o 6 e 3. Certo? Agora, como é que a gente olha o segmento de um com o outro? A gente vem aqui nessa opção, vai em segmento, clica nesse ponto, o A, que vai ser a origem de um dos meus segmentos, até B, que vai ser uma das extremidades. Então, esse segmento AB, ele tem o comprimento de 1,41. Agora eu quero o segmento do ponto C até o ponto D, certo? Esse segmento G, ele tem um comprimento de 4,47. Vocês entenderam mais ou menos? O comprimento é o tamanho do segmento. Esse segmento tendo origem em A e extremidade em B, tem 4,1. Esse segmento com origem em C, extremidade D, tem um comprimento de 4,47, certo? Agora, voltando aqui, a gente tem segmento equipolente. O que é? Dois segmentos orientados, AB e CD, são equipolentes quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Os segmentos equipolentes têm algumas propriedades de equipolência. Qual que vai ser? A primeira propriedade nos diz que o segmento AB é equipolente, esse sinalzinho aqui significa equipolente, a AB. E é verdade que essa propriedade se chama reflexiva, porque se você pega um segmento AB e o outro AB, os dois são iguais, os dois equipolentes, logo vai ser reflexiva. A segunda propriedade nos diz que se o segmento orientado AB é equipolente a CD, então CD é equipolente a AB. Essa propriedade se chama simétrica. A terceira propriedade é,
Se segmento orientado a B é equivalente a segmento CD e o segmento CD é equivalente ao segmento EF, logo o segmento AB é equivalente ao segmento EF. Essa propriedade se chama transitiva. Transmitiu AB até F utilizando o segmento CD. Certo? A quarta propriedade é: dado o segmento orientado AB e um ponto C, existe um único ponto D, tal que AB, o segmento AB, é equivalente a CD. Então, para saber se dois segmentos são orientados, e você sabe de um dos pontos do segundo segmento, então existe apenas um outro ponto que, junto com aquele que você sabe, é equivalente ao outro segmento. Vamos no GeoGebra. Voltando aqui no GeoGebra, a gente vai fazer um exemplo. Vamos pegar o ponto 4 e 2. Ele está aqui, 4 em X e 2 em Y. E o ponto 2 e 4, que está aqui, 2 para X, 4 para Y, certo? A gente pega um segmento, clica ali nessa opção, segmento A até B. Clica aqui de novo nessa setinha para a gente mover aqui sem alterar nada. Então, se você quiser trabalhar melhor, aqui, ó, você pode pegar, clicar no mouse e arrastar a área de trabalho para você enxergar melhor o que a gente fez. Então, esse aqui é um segmento orientado a B, com origem A, extremidade B. O outro segmento vai ser 3, 1, esse ponto, e 1 e 3, certo? Então, origem, extremidade, quero o segmento, venho aqui na opção, segmento de C a D. As duas são equivalentes? São. Por quê? Tem o mesmo módulo, mesma direção, indo da extremidade A para a extremidade B, extremidade C para a extremidade D, e o mesmo módulo, tanto o segmento AB, que vale 2,83, tem o mesmo valor que o segmento CD, que vale 2,83. Então esses dois segmentos são equivalentes. O segmento AB é equivalente a CD. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela ajuda pra gente. Curta o vídeo e ative o sininho de notificação para dar aquela fortalecida e a gente trazer mais vídeos para vocês. Siga nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Tem um e-mail para qualquer dúvida, elogio ou reclamação que vocês querem enviar. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.